Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Oeiras, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Vereadores, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Presidentes de Junta e Uniões de Freguesia, caras e caros convidados, Senhoras e Senhores jornalistas oeirenses. Contarás de abril aos meus filhos que os meus olhos ardidos, urbanos, ficaram cheios de um ofício de dizer coisas singelas e humildes, como amor e liberdade. Nestas palavras de Batista Bastos se condensam os principais sentimentos dos que há 47 anos, de alguma forma, participaram no alvorecer da madrugada daquele dia inicial, inteiro e limpo de que nos falava Sofia. Nelas se encerram o sonho e os novos projetos de quem, como Jorge de Sena, prometia não morrer sem saber qual a cor da liberdade. Desses sonhos, quantos ficaram pelo caminho? Quantos mantemos ainda com vontade firme de concretizar? O 25 de Abril tornou-se para nós, os que o vivemos e sentimos, uma nostalgia. Sim, uma nostalgia. Mas, ao mesmo tempo, um farol de ética, de virtude e de humanismo, de fraternidade e de progresso, de esperança. Será que essa ética, essa virtude e esse humanismo representam ainda hoje alguma coisa? Da fraternidade que então apregoamos, resta algo mais que a esperança num futuro de progresso sem sobressaltos? À medida que o som da gaivota que voava ia esmorecendo, e erguia-se a voz de Sérgio Godinho para nos lembrar que só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, a liberdade, saúde e educação. Da paz que então alcançamos, assumindo a maturidade de quem reconhece no adversário o amigo reencontrado, construímos uma comunidade que irmana gentes e povos e hoje nos faz sofrer a dor de quem, em Moçambique, foge ao terror de um inimigo cruel e inumano. Da miséria e fome de outros tempos, resta uma memória quase esquecida e inimaginável para os que, do 25 de Abril, conhecem apenas o relato de quem o viveu. Mas não ultrapassamos de todo as dificuldades neste domínio. E para atestá-lo, basta lembrar que em 2019, imediatamente antes da pandemia que nos afeta, a taxa nacional de pobreza ou exclusão social se fixava em 19,8%, que apesar de bem distante da taxa de 25,1% registada em 2016, nos alerta para a tarefa que importa ainda realizar. Porque, enquanto houver um cidadão em risco de pobreza, ainda que sem ser atingido pelo flagelo do desemprego, ninguém pode considerar-se verdadeiramente livre. Mas a realidade social do país é hoje, infelizmente, muito diferente. Desde março de 2020, assistimos aos efeitos socioeconómicos da pandemia, com uma expressiva redução da atividade económica, com o aumento do desemprego e a consequente diminuição dos rendimentos de largos setores da população, muitos dos quais também agora em risco de pobreza. Embora o concelho de Oeiras tenha sido dos concelhos menos atingidos pela crise económica, em virtude das tipologias empresariais aqui instaladas, não foi de todo imune às suas consequências. Se é certo que o rendimento per capita em Oeiras excede em mais de 25% a média nacional, não é menos verdade também que em Oeiras residem alguns munícipes mais fragilizados a quem a crise económica resultante da pandemia afetou de forma particular. Foi possível, no entanto, responder favoravelmente às muitas dificuldades por ele sentidas, em virtude de Oeiras possuir uma estrutura económica e financeira robusta, alicerçada em políticas de atração de investimento desenvolvidas ao longo dos anos.
A linha de emergência social assegurou e continua a assegurar um apoio direto à população que garante a satisfação das necessidades dos que se encontrem em situação de maior fragilidade, disponibilizando refeições gratuitas e entrega de bens e medicamentos, quer a idosos isolados, quer a famílias em situação excepcional devidamente justificada. No mesmo sentido, se compreende a entrega de cabazes de emergência junto de idosos e famílias em situação de carência económica e o apoio financeiro para que nenhum idoso em isolamento passe frio em casa, desta forma garantindo que ninguém fica para trás. Comemorar o 25 de Abril é, pois, constatar esta solidariedade, garante da justiça social inerente ao seu projeto inicial. Solidariedade que se alarga à atividade das pequenas e médias empresas, a quem se destinaram vários programas de apoio, a todas as entidades de cariz social e de saúde, quer através de apoios financeiros extraordinários, a juntar aos já atribuídos regularmente, quer de medidas específicas e especialmente dedicadas ao controle da expansão do vírus, quer da disponibilização de alojamento aos profissionais envolvidos no combate à pandemia e de equipamentos às unidades de saúde do Conselho. Porque sem pão e sem saúde não há verdadeira liberdade. Do apoio à habitação, tem Oeiras um honroso historial, como a recente campanha Eu Sou do Bairro demonstrou, evidenciando um ambiente caracterizado por uma progressiva coesão social. Hoje, porém, importa dar resposta aos jovens que se querem manter em Oeiras ou para aqui são atraídos pelos níveis de desenvolvimento alcançados, mas também a uma classe média que cada vez tem mais dificuldades para suportar a alta de preços praticados no Conselho e aos membros de profissões essenciais, como professores e profissionais de saúde e de segurança, deslocados da sua área de residência, sem esquecer, naturalmente, a manutenção e a requalificação dos bairros municipais. Esta é também uma forma de saudar o 25 de Abril, garantindo a construção dos fogos necessários para que os nossos filhos possam prosseguir a vida no concelho que os viu nascer e crescer. Mas, mais do que olhar para o passado, importa, sobretudo, colocar os olhos no futuro, certificando que os jovens terão melhores condições de vida que os seus pais, assegurando a todos a melhor educação do país, onde todos, independentemente das origens, terão meios e instrumentos para desenvolver plenamente as suas potencialidades. Educação que é verdadeiramente catalisadora de uma melhor e mais rentável realização profissional. Celebrar Abril é, pois, também na perspectiva do I9, prosseguir a sua política de educação entendida como prioridade central do seu programa. Lembremos que, face à pandemia que nos atingiu, o município de Oeiras garantiu que a ninguém faltassem as condições para aceder às aulas à distância quando o ensino presencial foi suspenso. Com esse objetivo, foi distribuído por professores e alunos o necessário hardware informático, tal como manteve durante este período o fornecimento de refeições e apoio nos tempos livres e procedeu a obras e intervenções de profunda requalificação em várias escolas do Concelho. Celebrar Abril em Oeiras é potenciar cada vez mais um ambiente propício à inovação e investigação científica e tecnológica, atraindo cientistas que aqui encontrem as condições ideais de residência e de trabalho e, assim, abrir aos nossos jovens um universo à medida da concretização dos seus sonhos impossíveis. Porque só garantindo efetivamente a todos condições de vida com dignidade, poderemos ter a certeza de uma cada vez maior coesão social, principal inimigo dos populismos nascentes que se perspectivam no horizonte. Mas para garantir estas políticas de verdadeira justiça e coesão social, é imperioso assegurar o seu financiamento, só possível através da criação de riqueza, pois ninguém pode distribuir o que não possui.
Para tal, é imperioso prosseguir a política que, a nível nacional, fez de Oeiras o concelho mais atrativo pelas condições que proporciona às empresas inovadoras nas áreas tecnológicas e de investigação. Às empresas e aos seus colaboradores, proporcionando-lhes um enquadramento onde a disponibilização das mais elevadas condições de trabalho se associa a um cada vez maior respeito pela qualidade ambiental. Por isso também é fundamental prosseguir a política de desenvolvimento e melhoramento dos nossos espaços verdes, que fazem de Oeiras um concelho onde o contacto com a natureza é uma realidade bem sentida por todos os municípios. Essencial é continuar a apostar nas políticas de mobilidade suave e de transporte progressivamente mais ecológico. Indispensável é continuar a garantir a criação de novos postos de trabalho com a atração de novas empresas cada vez mais inovadoras e cada vez mais abertas à qualidade ambiental. Fundamental é prosseguir na política de garantia de habitação de qualidade, cada vez mais articulada com a mundividência de um modelo empresarial que transforme Oeiras numa autêntica cidade de conhecimento e de cultura, valorizando as múltiplas potencialidades do concelho. Porque é através de um modelo inovador e sustentado de desenvolvimento que se alimenta a esperança, sustentáculo da solidariedade com as quais verdadeiramente se constrói a liberdade. Viva o 25 de Abril, viva Oeiras, viva Portugal. Comemora-se este ano o 47º aniversário da Revolução de Abril. Faz 47 anos que deixámos de estar no mundo orgulhosamente sós e passamos a fazer parte do mundo dos povos que se respeitam e colaboram em prol do progresso da ciência e da cidadania global. Faz 47 anos que os militares, comandados pelos capitães de Abril, derrubaram um regime ilegítimo, ditatorial, autoritário, autocrata e corporativista que durante mais de 4 décadas impôs a sua vontade e visão do mundo e contra os ventos do progresso que sopravam no mundo, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, negava aos povos colonizados o seu direito à autodeterminação e a todos o seu direito à liberdade de expressão e à liberdade de associação, o seu direito à saúde e à educação, o seu direito ao progresso e à participação democrática na escolha dos seus representantes políticos. Faz 47 anos que foi deposto em Portugal um regime que olhava as mulheres como subalternas dos maridos, persistindo em negar-lhes direitos que as mulheres de muitos outros países já tinham conquistado. Faz 47 anos que foi deposto um regime que obrigava os jovens a ir para a guerra, reprimia quem ousasse pensar diferente, castrava o desenvolvimento das pessoas, se apropriava dos símbolos nacionais como se fossem naturalmente só seus e doutrinava, ou pretendia, os que tinham a sorte de poder estudar e prosseguir estudos. Os mais velhos, que tiveram a sorte como eu de estudar nos liceus, conhecem o que era estudar por um livro único. A história como uma leitura única. A organização política e administrativa da nação, era assim que se chamava a disciplina dos 6º e 7º anos antigos, equivalentes ao ensino secundário de hoje, como uma leitura única. E o Bonifácio era pelo nome do autor que nós referíamos o livro de filosofia. A organização deste livro era único. Deste livro que era único, era muito simples e reveladora da visão do mundo que tinha quem mandava no país e na educação. Na ontologia, na ética, na epistemologia, em todos os capítulos da filosofia,
o esquema pedagógico, entre aspas, era sempre o mesmo. O problema? As respostas que os vários filósofos foram tentando dar ao longo dos tempos ao problema, muito resumida, sempre muito resumida e sem grandes desenvolvimentos. E, finalmente, a resposta verdadeira para o problema. Na visão fascista e totalitária, como se fosse a mais pura e natural do mundo. Lembro-me de um livro que li na minha adolescência e muito me marcou. Não recomendado pelo regime, claro, na altura, a ninguém, e muito menos a um adolescente como eu. Foi o drama de João Barrois, de Roger Martin Dugard, que foi Prémio Nobel da Literatura em 1937. Li nesse livro, e esta frase marcou-me, que quando a mentira circula porque há liberdade, mas não há restrições ou censura para que a verdade circule também, nunca é a mentira que vence. Este livro marcou-me e preparou-me para ver, antes do 25 de Abril, que a verdade imposta não pode ser verdade. Que há vantagens na discussão e que, para nosso bem individual e coletivo, devemos discutir. E se a verdade não aparece nítida e única, continuar a discutir e decidir democraticamente com base no respeito pelas opiniões. Comemoramos este ano o 47º aniversário do 25 de Abril. E a melhor forma de o comemorarmos é vivermos o que Abril, individual e coletivamente, nos proporcionou. Não abdicarmos de ter uma presença no mundo, de cabeça levantada e com orgulho de sermos portugueses. Não abdicarmos da liberdade de pensar e de exercer essa liberdade com respeito democrático pelos que pensam de forma diferente. Não abdicarmos da democracia, nem do exercício efetivo da democracia, votando ou disponibilizando-nos para ir a votos. Não abdicarmos de um sistema de ensino livre, aberto, sem livro único, democrático, universal e que garanta a igualdade de oportunidades para todos sem exceção. Não abdicarmos de um sistema de saúde que garanta a todos os cuidados que a ciência possibilita e, ao mesmo tempo, invista no seu próprio desenvolvimento para que cada vez chegue mais longe e de forma mais eficaz. Não abdicarmos de persistir, de perseguir um sistema social organizado onde as pessoas contam de facto porque são pessoas e contam antes de tudo. É difícil? É. Mas comemorar o 25 de Abril é não nos desviarmos nunca deste objetivo. Comemorar Abril é apostarmos no progresso, investirmos na ciência, na cooperação internacional. Comemorar Abril é cultivarmos os valores da solidariedade, da inclusão e da igualdade, do pluralismo, do respeito e da amizade. Comemorar Abril é participar e viver o poder local, uma das suas grandes conquistas, que faz a diferença porque é local, porque está próximo dos cidadãos, porque tem o rosto e o nome das pessoas que os cidadãos escolheram para os representar e com os quais se cruzam diariamente na rua. Comemorar Abril é estudar a história e fazer uma festa sempre no seu aniversário, para que os erros do passado jamais se repitam no presente e no futuro. Viva o 25 de Abril! Viva o poder local! Viva Oeiras! Viva Portugal! Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Senhoras e Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Oeiras,
senhoras e senhores deputados municipais, forças vivas da sociedade civil de Oeiras, caros munícipes de Oeiras. Como vosso representante eleito pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal de Oeiras, estou aqui hoje para vos endereçar uma calorosa saudação pelo 47º aniversário do 25 de Abril de 1974. Passados que estão 47 anos do momento único e singular vivido no nosso país, mais longe está a memória do que esta data representou para os nossos bisavós, para os nossos avós, para os nossos pais, para todos nós. Cada ano que passa, mais terno fica a lembrança. Para que a memória perdure, importa hoje invocar uma das maiores conquistas que o 25 de Abril nos trouxe, a Constituição redigida pela Assembleia Constituinte, eleita na sequência das primeiras eleições gerais livres que decorreram no país a 25 de Abril de 1975, e que tem no seu preâmbulo o seguinte texto: a 25 de Abril de 1974, o movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista. Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade portuguesa. A Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito Democrático e de abrir caminho para uma sociedade socialista no respeito da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno. Neste dia de celebração da liberdade e dos princípios basilares da democracia, o que mais interessa é relembrar que o que temos por garantido e adquirido é frágil e facilmente se pode alterar, como a pandemia que vivemos nos veio demonstrar. Num ano particularmente difícil para todos, onde, a bem do interesse público e particularmente a bem dos nossos entes mais velhos e queridos, uma pandemia nos condicionou tantas liberdades e direitos. Num ano onde muitos de nós sofremos as consequências de um vírus que a todos afetou, direta e indiretamente. Um vírus que ultrapassou fronteiras e se propagou por todo o mundo e que resiste e se transforma. Num ano onde todos sofremos o cansaço de uma luta constante e sem tréguas, o nosso apelo vai no sentido de não desistirmos, de estarmos particularmente alerta e de não deixarmos que o nosso cansaço emocional nos retire lucidez e capacidade de raciocínio. Teremos, hoje mais do que nunca, que procurar estar informados e esclarecidos, para que quem nos procura iludir com falsas propagandas e com demagogias não consiga prosperar e crescer. Neste contexto em que vivemos e como consequência desta pandemia, dada a angústia e revolta que sentimos pelo que sofremos, é terreno propício para que os saudosistas do Estado Novo ou os novos populistas se queiram aproveitar do momento e procurem retirar dividendos políticos da situação, recorrendo à demagogia, pondo em perigo as conquistas de Abril de 74. Caros munícipes, num ano em que irão decorrer eleições autárquicas, estamos convencidos que o povo saberá distinguir quem foi capaz de dar resposta às necessidades decorrentes do quadro particular que vivemos. Quem foi capaz de dar resposta às necessidades do dia-a-dia e identificar quem implementou soluções certas para os que mais necessitavam. O Partido Socialista orgulha-se de ter estado à altura da situação difícil e imprevisível por que passamos, quer a nível nacional no papel governativo, quer a nível local nas diversas autarquias que governa, quer nos contributos dados junto das autarquias que não governa, como é o caso de Oeiras. Apesar de ainda estarmos condicionados pela pandemia, seguramente a história dirá que, não sendo uma governação isenta de erros, foi uma governação responsável, digna e solidária, e com uma preocupação acrescida junto de quem mais precisou e dos mais desfavorecidos, e que honrou os princípios da Revolução de Abril. Hoje e sempre, o Partido Socialista afirma que está presente na linha da frente da salvaguarda do Serviço Nacional de Saúde, na salvaguarda dos direitos dos trabalhadores e dos cidadãos, na salvaguarda de um país mais justo e mais fraterno, na salvaguarda dos princípios da Revolução de Abril. Viva o 25 de Abril, viva Oeiras, viva Portugal! Comemoramos 47 anos de um dia maior da história de Portugal, o 25 de Abril de 74. A Revolução de Abril constitui uma grande realização histórica do povo português, um ato de emancipação social e nacional.
desencadeada pelo heroico levantamento militar do movimento das Forças Armadas, logo seguido de um levantamento popular, transformou profundamente toda a realidade nacional. Permitiu realizar profundas transformações democráticas, restituindo a liberdade aos portugueses, consagrando direitos e impulsionando transformações económicas e sociais. Os interesses dos trabalhadores e o futuro do país implicam o aproveitamento do desenvolvimento tecnológico, entretanto, criado e feito, ao serviço da melhoria das condições de vida e de trabalho, denunciando e combatendo a ofensiva de desregulação e o aumento dos horários que amarra os trabalhadores e a sua vida à discricionariedade e ao abuso, quando estão criadas condições materiais, como em nenhuma outra época histórica, para novas reduções do horário de trabalho, para um melhor nível de vida. É também em tempos como aqueles que vivemos que se reforça e releva a importância das conquistas de Abril, do papel dos serviços públicos, em particular do Serviço Nacional de Saúde e do poder local democrático no combate ao Covid-19. Todavia, é necessário desenvolver o plano de emergência e de investimento no Serviço Nacional de Saúde, na produção nacional de vacinas, para dar respostas ainda mais avançadas no presente e no futuro, na defesa da saúde dos portugueses. Como é preciso aprofundar e valorizar todos os serviços públicos que são essenciais para enfrentar e vencer a pandemia. O poder local democrático tem assumido um papel relevante como garante da efetiva autonomia de decisão nas esferas das suas atribuições, usando os meios disponíveis para enfrentar e resolver os problemas das populações em conjunto com a participação popular. Torna-se um imperativo a revogação da lei que extinguiu mais de 1 milhar de freguesias no país, pondo em causa a representação democrática e a proximidade às populações, aos seus problemas e aos próprios serviços públicos prestados pelas autarquias. Em Oeiras, temos os exemplos a reparar pela desagregação da União de Freguesias de Oeiras, Passo de Arcos e Caxias, com cerca de 58 mil munícipes, da União de Freguesias de Algés, Linda a Velha e Coscobrada de Afundo, com cerca de 49 mil, e a União de Freguesias de Carnaxide e Queijas, com cerca de 37 mil munícipes. Valorizar Abril em Oeiras é também preservar o emprego e apoiar o desenvolvimento das atividades produtivas de um modo coerente e sustentado, baseado numa estratégia municipal global. É necessário aprofundar o apoio às micro, pequenas e médias empresas do Conselho, pelas medidas apresentadas pelas confederações representativas em âmbito da Assembleia Municipal Extraordinária, convocada para o efeito e na sequência de proposta apresentada pela Coligação Democrática Unitária. Valorizar Abril é incrementar o apoio ao movimento associativo, às nossas coletividades desportivas, culturais e recreativas, aos lares, às instituições de apoio social e às escolas, no sentido de dinamizar a qualidade de vida dos oeirenses. Valorizar Abril é continuar a apoiar as 7 associações humanitárias de bombeiros voluntários pelo reconhecimento do valor do seu altruísmo, generosidade, dedicação e imprescindível trabalho. Por Abril, pugnaremos pela recuperação do edificado de Veluto e a sua afetação, entre outras, a famílias de profissões essenciais deslocadas em trabalho no concelho de Oeiras. Por um desenvolvimento respeitador do ambiente e que leve em conta as alterações climáticas, que entenda o valor do retorno da visita dos golfinhos à nossa frente ribeirinha no Tejo. Viva o poder local democrático, viva o 25 de Abril, uma saudação particular também para todos os autarcas e um agradecimento muito sentido pelo seu trabalho. Muito obrigado. Liberdade. Quis começar esta minha intervenção de hoje precisamente com essa palavra. Faço não só na necessária qualidade de vereador da Câmara Municipal de Oeiras e como representante do PSD nesta cerimónia, mas igualmente não esquecendo as funções que ainda ocupo, ao dia de hoje, enquanto Presidente do Partido Social Democrata neste município. Especialmente neste momento, em que assinalamos 47 anos envolvidos sobre o dia em que o povo passou a ser o eixo central da soberania nacional e em que o regime democrático português recebeu o seu impulso fundador, não poderia realmente começar de outra forma, pela liberdade. Mas regressemos atrás no tempo e por meros instantes. Há quase 5 décadas atrás, e numa magnífica madrugada, rompemos com a longa noite silenciosa que Portugal vivia a coberto do manto negro da ditadura. E com a coragem de vida, finalmente instalámos essa ímpar liberdade.
Precisamente por isso e desde então, um pouco por todo o país, a nossa comunidade se dirige, ano após ano, para assinalar essa efeméride que devolveu o sonho de toda uma nação em poder ser feliz. Atribuíram-se os justos direitos às mulheres, consagrou-se a liberdade de voto, fundou-se o Serviço Nacional de Saúde, instalou-se a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e inúmeros outros direitos. Mas o código genético da nossa jovem democracia, por demais imperfeito, desde logo clamou por um contínuo aperfeiçoamento. Não nos deixemos apenas inebriar com as conquistas de Abril, pois podem a qualquer momento passar a ser apenas breves memórias de caminhos já percorridos. Recentemente, em 2019, os dados oficiais sobre o nosso país lembravam-nos de que estávamos longe de poder descansar. 21,6% da nossa população residente encontrava-se em risco de pobreza ou exclusão social. Como estaremos agora aos dias de hoje, após esta pandemia? E os direitos que as mulheres justamente adquiriram? Não as impediram de ser quem mais enfrenta esse mesmo risco de pobreza, de serem quem mais luta com o desemprego e de serem, apesar das suas crescentes qualificações, impedidas de chegar aos mais altos lugares por comparação com os homens. Estamos abaixo da média europeia no que diz respeito à participação feminina em governos nacionais, abaixo da média europeia nos conselhos de administração, nos lugares executivos e até nos salários oferidos nas mesmas funções atribuídas do que aos homens. É profundamente injusto e não podemos aceitar. 47 anos depois, quase 10% dos portugueses vivem em alojamentos sobrelotados e quase metade desses sem casa de banho, sem luz natural suficiente, sem aquecimento condigno e com infiltrações ou umidade no teto, paredes ou soalho. Não podemos aceitar. O 25 de Abril trouxe-nos o Serviço Nacional de Saúde. No entanto, perto de 1 milhão de portugueses não têm médico de família atribuído. A pandemia comprovou que ainda há muito para fazer no nosso país para que todos os portugueses tenham acesso aos cuidados primários de saúde. Não podemos aceitar que portugueses se esperem por uma consulta ou que doenças se agravem por falta de exames de diagnóstico. A democracia nunca será plena enquanto os mais desfavorecidos e socialmente frágeis continuem a lutar por condições básicas de sobrevivência. Em 74, instalámos a liberdade de imprensa. Mas o que dizer hoje dos grupos organizados de interesses que deambulam pela internet fora, que dominam precisamente alguma da imprensa escrita, alguma da rádio ou mesmo até canais televisivos? O que dizer desses verdadeiros mercenários a soldo, que mancham os verdadeiros jornalistas, sacrificando o código deontológico que juraram cumprir, através de investigações imprecisas, divulgando suposições ou mentiras, como se de factos fossem, e apresentando a sua visão enviesada e contaminada, como se da legítima verdade se tratasse? Não, não o podemos aceitar. E o que dizer da liberdade de voto, entretanto conquistada a tanto custo? Esse mesmo voto, que era visto como uma arma de intervenção cívica e que tem sido substituído pela abstenção como voto de protesto. A maioria dos jovens portugueses, com menos de 24 anos, raramente se envolve em atividades cívicas e políticas e, quando o faz, afasta-se dos partidos tradicionais. Hoje, cada vez mais os compreendo. Todos os como eu entendem a atividade política como uma tarefa nobre, uma missão de cidadania e que a fazem de forma interessada, mas desinteressadamente, não podem aceitar estes números. Não, não os podemos aceitar. Mas importa, isso sim, compreender o sinal que nos é dado. É urgente restaurar a confiança entre eleitos e eleitores, entre o Estado e a sociedade dos cidadãos. É urgente que os direitos sejam respeitados e que os deveres sejam cumpridos. Não pode haver Estado sem lei e a justiça deve ficar com prontidão e eficácia. Não pode haver autoridade democrática sem lei, nem pode haver lei sem autoridade democrática. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Dra. Elizabeth Oliveira, permita-me que em si cumprimente todos os oeirenses, mas em particular todas as oeirenses, que certamente se orgulham de olhar para si e de, independentemente das suas escolhas, observarem uma grande mulher no desempenho da mais alta função no nosso município. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Dr. Isaltino Moraes, permita-me que em si cumprimente todas as forças políticas do nosso município, porque o trajeto político e os resultados de Vossa Excelência espelham a pluralidade da nossa Oeiras e refletem como a sociedade civil oeirense continua a escolher a social-democracia como a única via reformista de progresso para este concelho, que é o mais belo e o mais desenvolvido de Portugal. Senhores deputados, demais entidades e forças vivas do nosso município, minhas senhoras e meus senhores, que nos estejam a ouvir hoje através das mais diversas plataformas digitais. Precisamos de continuar atentos e vigilantes. Este é sem dúvida o dia de homenagearmos e de honrarmos o nosso passado coletivo, mas esta não pode nem deve ser uma intervenção exclusiva sobre ele. Atravessamos um momento peculiar na história contemporânea mundial. Um pouco por todo lado, suspendem-se direitos, liberdades e garantias em nome da defesa e da proteção dos cidadãos de uma crise sanitária global que aos poucos se transforma numa crise económica e social. E é precisamente por aí que gostaria de prosseguir, pelo tema da instalação irreversível dessa globalização que nos é tão cara, a nós portugueses, filhos de um dos países mais antigos do mundo.
Somos uma nação de navegadores sem medo, que um dia cruzaram os mares à conquista de novas paragens. Essa mesma realidade global que nos serve nuns casos e nos atemoriza noutros. Essa realidade histórica que nos orgulha tanto nuns casos e nos faz ponderadamente refletir noutros. Somos os filhos de Abril, mas também somos os filhos de Novembro. Somos os filhos da diáspora, das ex-colónias, dos expoliados de guerra ou dos imigrantes que um dia partiram com saudades da sua terra. Mas também somos os irmãos de todos os que procuram Portugal em busca de melhores condições de vida, desde que o façam honestamente, com o seu mérito e esforço diário, vencendo as adversidades da língua, por vezes diferente, e de outros costumes na prática da cultura. Especialmente em nome de todos esses, como filho que sou também eu de um feliz casamento entre Europa e África, não podemos jamais permitir que os extremos, quer sejam eles da direita ou da esquerda, ganhem preponderância no nosso território. O mundo que temos hoje é bem diferente do de 1974, mas o desafio da união entre os povos, de unir em vez de dividir, deve nos aproximar ainda mais. Se Oeiras é hoje um exemplo vivo do progresso e do desenvolvimento, isso é fruto da vitória da nossa comunidade, da vitória da informação sobre a perfídia e sobre o insulto gratuito. É fruto do trabalho dos funcionários da Câmara Municipal, das juntas de freguesia, da iniciativa privada, um pouco todos os que inspiram quem está na política a fazer mais e melhor. Se Oeiras é mais solidária, é fruto da integração das nossas comunidades, da habitação condigna que oferecemos aos mais necessitados, das empresas que justamente distribuem riqueza e criam postos de trabalho e do combate à solidão que travamos, em nome dos nossos idosos e de todos quantos precisam de ajuda. Se Oeiras hoje é mais verde, é porque soube distinguir o mau betão do bom betão. Soube de perceber que o betão também são escolas, são passeios, são estradas, são esquadras de polícia, são quartéis de bombeiros, são centros de saúde, são ciclovias. Se em Oeiras a ciência e a educação não mostram sinais de querer abrandar, é porque não só sabemos fazer o Tagus Park e porque nele temos, a par de outros parques no nosso município, as melhores empresas. Mas temos também os melhores professores nas escolas, os melhores pais, os melhores auxiliares e as crianças e jovens que não se resignam e que na sua larga maioria têm fome de saber. Se Oeiras apresenta as mais baixas taxas de abstenção em atos eleitorais, isso é porque a sua população é inteligente, sabe separar o trigo do joio, compreende o poder e a força do voto e não dá sinais dele pretender abdicar. Se Oeiras apresenta números baixos na criminalidade, é porque as nossas polícias têm condições de dignidade, porque a nossa comunidade está atenta e porque no nosso território foram implementadas as melhores políticas sociais. Se Oeiras concorre à capital europeia da cultura, é porque aqui moram poetas e sonhadores e os maiores artífices e construtores de uma nova era. Se em Oeiras fomos os primeiros a reciclar e a separar os resíduos, foi porque cedo percebemos a importância de proteger o ecossistema em que vivemos. A partir de Oeiras, podemos e devemos galvanizar o nosso país e, através dele, dar sinais fortes, extremamente fortes, do novo mundo que queremos. No nosso querido planeta Terra, somos já quase 8 mil milhões de pessoas, sendo que dessas, pelo menos 1.000 milhões vivem em escassez de água. Neste mesmo momento, 40% de toda a superfície do planeta está a ser usada para a agricultura. E desde 2012, quase 31% de todos os anfíbios, 21% de todos os mamíferos e 13% de todas as aves estão ameaçadas de extinção. São 900 milhões de pessoas subnutridas e hoje, como todos os dias, quase 14 mil pessoas morreram de fome. Estes dados merecem uma séria reflexão sobre os comportamentos a adotar e merecem que nós, políticos, observemos esta realidade. Na verdade, nunca tanto quanto hoje, pensar global e agir local fez tanto sentido. Se outrora as revoluções fizeram para conquistar direitos fundamentais, hoje são feitas para garantir um futuro mais sustentável. A Revolução Verde será a revolução mais importante dos nossos tempos. Terá um verdadeiro impacto no futuro dos nossos filhos e será o nosso legado. Mas regressemos não só ao nosso pequeno grande país, como aos 46 km do nosso querido concelho e, naturalmente, ao dia de hoje. Minhas senhoras e meus senhores, termino esta minha intervenção, que já vai longa, tal como comecei, com outra palavra. Comecei, se bem se recordam, com a palavra liberdade, mas Abril são duas. Citando o maior autarca que o PSD teve em Portugal, nomeadamente no seu primeiro discurso comemorativo do 25 de Abril e na qualidade de Presidente de Câmara em 1986, passo a citar: para o meu partido, para o Partido Social Democrata, a aprovação da Constituição da República em 2 de Abril de 76 traduziu-se no aspecto mais importante referencial de todo o processo de democratização iniciado com 25 de Abril. Fim de citação. A frase é do então jovem Isaltino Moraes, 4 meses depois de experimentar pela primeira vez o privilégio de ser autarca. Continuemos, pois, Sr. Presidente, a dar provas de que nem todos são iguais, de que é do povo que vêm os políticos e de que é esse mesmo povo que escolhe e elege os seus melhores e os mais bem preparados. Continuemos, pois, Sr. Presidente, a recordar que acima dos partidos estará sempre o povo,
que primeiro estarão sempre as pessoas, que primeiro estará sempre a felicidade da nossa comunidade, não só das nossas famílias, dos nossos amigos e dos nossos vizinhos, mas de todos os nossos concidadãos. Continuemos, pois, a construir país, a construir cidade, a exercer as funções que nos são confiadas sem reservas e a decidir bem e a decidir sem medo, quando o interesse das populações estiver em causa. No Concelho de Oeiras, mandam os oeirenses. Os desafios que temos pela frente não são fáceis. Pedem-nos disciplina, rasgo, inteligência. Pedem dedicação, trabalho e persistência. A partir da Oeiras Valley, continuaremos a ser a resistência, a energia positiva que Portugal precisa. Continuaremos a ser a expressão máxima, não só da liberdade, mas da outra profunda conquista de Abril, essa palavra tão bela que nos é tão cara e que a tantos atemoriza, a democracia. Viva o 25 de Abril, viva Oeiras! O Bloco de Esquerda manifesta as seguintes opiniões sobre 25 de Abril de 1974. Para aqui chegarmos, foram dezenas de anos em que milhares de cidadãos e de cidadãs lutaram para que se conquistassem a liberdade e a democracia. Para isso, alguns foram presos, torturados e até assassinados. Outros passaram à clandestinidade e ainda outros tiveram de se exilar. Muitos recusaram-se a participar nas guerras coloniais e outros foram forçados a participar nessas guerras injustas em que muitos morreram. Foram estes e estas que abriram as portas aos capitães para tomarem a corajosa decisão de darem corpo ao 25 de Abril. Para todos eles, os nossos sinceros agradecimentos. Permitam que lembremos os seguintes versos de Sérgio Godinho. Só há liberdade a sério quando houver a paz, pão, habitação, saúde e educação. Fim de citação. Falaremos hoje do direito à habitação. Em Oeiras, construíram-se 3 bairros ao abrigo do processo Saal. Foi o primeiro passo para levar a cabo a erradicação de barracas. Qual é a realidade atual existente no Concelho de Oeiras? Há 3 anos candidataram-se ao projeto Habitação Jovem mais de 4.000 jovens. O resultado do concurso foi a atribuição de muito poucas casas. Entretanto, foram atribuídas algumas dezenas de casas a cidadãos sem casa própria, apesar da propaganda da Câmara de Oeiras fazer pensar que foram mais. Mais de 2.000 famílias estão inscritas na Câmara para que lhes esteja atribuída a habitação. Nenhuma casa foi construída. Apenas vão sendo entregues as casas que vão ficando vazias. O que acontece é haver mais de uma família a partilhar a mesma casa. Casas existem em que vítimas de violência sexual e agressor coabitam. Estes problemas continuam longe da solução, pois a Câmara não constrói casas para realojamento. Os próximos bairros não poderão ser como os atuais. Os novos bairros não poderão ser regiões demarcadas que são autênticos guetos. Em contrapartida, as urbanizações para as classes alta e média alta nascem como cogumelos. Segundo números oficiais, os residentes das classes alta e média alta no território de Oeiras já ultrapassam os 40% e esta percentagem está a aumentar. Queremos um território inclusivo. Está na hora de cumprir o 25 de Abril em Oeiras. Viva o 25 de Abril! Pensava eu que este ano as comemorações do 25 de Abril já seriam nos moldes habituais, mas não. E subitamente a vida mudou. Apesar dos avisos emitidos pela comunidade científica e amplamente ignorados por um planeta globalizado, bastou a um simples vírus ultrapassar a barreira das espécies para que ficasse completamente a nu a fragilidade do ser humano, quer nas zonas supostamente melhor preparadas e detentoras de mais recursos, quer nas zonas desfavorecidas, onde a demografia é densa, a pobreza forte e os sistemas de saúde frágeis. Haveria forma mais demonstrativa de ganharmos a consciência global de que todas as vidas estão estreitamente interligadas? No mundo atual, as ameaças globais à saúde pública são um fenómeno frequente. A nossa vulnerabilidade crescente face às pandemias tem uma causa mais profunda: a destruição acelerada dos habitats. A desflorestação, a urbanização e a industrialização desenfreadas são um viveiro perfeito para que vírus, munidos de uma capacidade perigosíssima de nos infectar, consigam chegar até nós com as consequências que são hoje bem visíveis.
Para satisfazer o seu apetite predatório e genocida, o ser humano desflorestou uma superfície equivalente à do continente africano, a fim de alimentar e criar animais destinados ao abate. As emergências de vírus são inevitáveis, não as epidemias. Todavia, não seremos poupados por estas últimas, a não ser que coloquemos tanta determinação em mudar de política como a que utilizamos na ação de perturbar a natureza e a vida animal. Quando olhamos em redor, vemos as manifestações e os gestos de solidariedade que a pandemia, um pouco por todo lado, suscitou. Mas não podemos também deixar de ver a necessidade cada vez maior de defender a liberdade e a democracia conquistadas no 25 de abril de 1974, face aos novos contextos sociopolíticos em que vivemos. Mais do que nunca, importa realçar a relevância crucial do investimento sustentado nos serviços públicos, na saúde, na educação, onde se impõe uma revalorização da investigação científica, na cultura e no ambiente. Importa, mais do que nunca, atuar de uma forma determinada e vigorosa, e esta voz necessita de ser ouvida. O tempo urge e a liberdade de ignorar e desvalorizar a proteção do nosso ecossistema e a proteção da biodiversidade não é de toda aquela pela qual devemos lutar. Pelo contrário, o PAN entende a liberdade como algo mais, como algo em que o direito à vida e o direito a ter direitos não sejam aprisionados por uma visão limitadamente antropocêntrica e utilitarista, que reduz os animais e a natureza a meras mercadorias, objetos desprovidos de mérito em existir em plena liberdade. Numa sociedade complexa como aquela em que vivemos, a palavra liberdade é muito mais do que um mero somatório de indivíduos. É plena de interdependências e de assimetrias. E ela realizar-se-á na sua plenitude quando cada um de nós, independentemente da cor, credo ou capacidade financeira, for livre para aceder a uma vida digna, com os seus direitos essenciais protegidos pela lei, como o direito ao trabalho, à habitação, à educação e a serviços públicos de qualidade. De cada um segundo as suas possibilidades e a cada um segundo as suas necessidades. É este o princípio distributivo que une a liberdade à justiça social. Em abril assinala-se também o Dia Mundial da Terra, a casa de todos nós e que juntos devemos preservar, sem esquerdas nem direitas. Talvez a derradeira liberdade só chegue quando todas as mentes se libertarem de preconceitos. O 25 de abril é sinónimo de eleições autárquicas, fim do tempo das nomeações políticas. A democracia é, portanto, a escola de todas as escolas. É mais que ir colocar um voto na urna em dia de eleições. É participar, é ter informação e conhecimento em tempo útil. É agir, é ser crítico, mas colaborativo na resolução dos problemas e desafios locais. Termino recordando as palavras de Sérgio Godinho na letra da sua canção Liberdade. A paz, o pão, habitação, saúde e educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir, quando pertencer ao povo o que o povo produzir. Viva o 25 de Abril, viva Oeiras, viva Portugal. Minhas senhoras e meus senhores, 47 anos depois do 25 de Abril, lembramos o dia em que o movimento militar pôs fim ao Estado Novo e abriu caminho para a fundação do regime democrático liberal. A este propósito, não posso deixar de recordar as palavras que o saudoso Adelino Amar da Costa proferiu no dia 21 de novembro de 1975, a poucos dias do 25 de novembro, na Assembleia Constituinte. É preciso saber de uma vez por todas quem está pela democracia e quem está contra a democracia. Relembro estas palavras porque hoje, porventura, com tanta acuidade como então, importa refletir na forma como temos dado uso à preciosa liberdade conquistada em abril de 1974 e confirmada em novembro de 1975, dia em que Ramalhianes, Jaime Neves e tantos outros se viram obrigados a pôr termo aos ímpetos totalitários que pretendiam substituir uma ditadura por outra. A verdade é que os sinais a que temos assistido não são os mais animadores. Os populismos crescem na exata medida em que o bloco de interesses que nos tem governado impede que cumpramos os desígnios de muitos que estiveram no 25 de Abril e, posteriormente, no 25 de Novembro. O Estado, ao invés de servir o interesse público, está agora ao serviço de clientelas.
Os partidos esqueceram as razões da sua fundação e insistem em ignorar a missão a que todos nós somos chamados, o de servir o bem comum e o próximo, em especial os mais desfavorecidos. Em vez disso, e como se tornou evidente nos últimos anos, constatamos que o aparelho do Estado tem sido uma espécie de agência de empregos para muitos que, tendo na mão um cartão de militante, têm acesso a lugares de relevo, subvertendo o conceito de serviço público e pondo em causa os desígnios e os valores em que deveria assentar um Estado de Direito democrático. Pior do que isto, no entanto, é a constatação de que o Estado se encontra refém de interesses que não são os de todos, mas de uns quantos que, na ausência de uma justiça eficaz, se têm servido dos magros recursos nacionais em verdadeiramente criminoso benefício pessoal. A liberdade com que alguns enchem a boca e da qual se julgam donos, tudo parece justificar, como se tornou evidente nos diversos processos que todos conhecemos e em que antigos governantes e autarcas se viram envolvidos. A imposição do pensamento único, os princípios do politicamente correto, ao estado mental acrítico e as ideologias de género que hoje assistimos em várias áreas da nossa sociedade, a corrupção, o abuso de poder, o compadrio e o nepotismo são disso demonstrativos, ignorados por uma comunicação social domesticada ou aparentemente justificados por uma justiça inoperante. Não foi para isto que se fez o 25 de Abril. Mas são estas, infelizmente, as circunstâncias que nos rodeiam e perante elas temos duas possibilidades de ação. Ou continuamos a fingir que nada se passa, alimentando populismos, verdadeiras antecâmaras de totalitarismos e dando gás a uma vesga política de facção, ou, em alternativa, assumimos que temos um problema e que não pode ser ignorado e que exige que todos, aqueles que assumem a liberdade como a sua principal missão, o dever de fazer mais e melhor. Edmund Burke dizia que a corrupção impera, a liberdade não pode durar. É por isto que quem diz defender a liberdade não pode ficar em silêncio. É por isso que quem valoriza a democracia não pode ficar calado. Sabemos que há quem se reveja naquela velha máxima dada a conhecer por um antigo ministro socialista de que a ética republicana é a ética da lei. Porventura para justificar a cumplicidade com que muitos se sentaram à mesma mesa daqueles que se serviram dos seus lugares e amizades para enriquecer de forma injustificada. Mas é o nosso dever contrariá-la, na defesa de tantas e de tantas pessoas que trabalham honestamente e muito para pagar as suas contas, alimentar e educar os seus filhos, pagar os impostos que o Estado lhes exige, assim como daqueles que vivem no limiar da pobreza, e são tantos, a quem o Estado não consegue chegar. É por estes que o CDS vai continuar a lutar. É por todos os que acreditam que o critério de sucesso são os merecimentos pessoais que o CDS vai persistir na sua ação política. É por todos os que acreditam que o Estado é necessário e que deve ser pessoa de bem que o CDS se empenhará no seu combate cívico. É por esta imensa maioria que continua a valer a pena continuar a defender uma democracia liberal, pluralista, cujo eixo matricial é a dignidade da pessoa humana. É por esta imensa maioria que continua a ser preciso hastear a bandeira do personalismo cristão. Só assim se cumprirá o sonho de Abril, que tornou possível um Estado de Direito livre e democrático, garante da liberdade e da cidadania. Obrigada pela vossa atenção. Viva Oeiras, viva Portugal!